Bueno, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sim, sim, tô. Excelente. Bueno, hoy vamos con la clase 3 del curso, que es acerca de fundamentos estadísticos aplicados a la gestión del control de calidad. Y la clase de hoy será ministrada por mi compañera Luisa Botino. Y yo voy a pasar la palabra para ella, que se presente y inicie la clase. ¿Ok? Olá a todos, graças por la introdução, José. Então, vou compartilhar agora minha apresentação. Todos estão? Sí, está en la pantalla, sí. Então, vamos falar de fundamentos estatísticos aplicados à gestão de controle de qualidade. Para começar, me gostaria muito me apresentar. Eu sou Luísa, sou química e sou membro também do comitê de Point of Care Testings, ou pruebas de testes rápidos, das sociedades de IFCC, Federação Internacional de Química Clínica, e também uma sociedade brasileira de patologia clínica, que é conhecida por la sigla SBPC, Medicina Laboratorial. E acá em Controlab, estou há 15 anos trabalhando acá, e agora estou como gestora do equipo de investigação e desenvolvimento de Controlab. Então, a ideia é falar pouquinho com vocês sobre este tema. E meu desafio hoje é tentar trazer uma apresentação, uma classe leve, simples, com linguagem muito simples também, porque não sou estatística, sou também, como vocês, uma pessoa que normalmente utiliza a estatística para fazer a análise dos dados do controle de qualidade e ajudá-los com a parte de dúvidas, estatísticas e tudo mais. Então, creio que o objetivo da classe de hoje é esse. Não é tentar fazê-los fazer cálculos, mostrar fórmulas, gravar as fórmulas. Por quê? Porque hoje em dia estamos cada vez mais com processos automatizados, com automação. E os provedores de controle de qualidade também. Então, todos os informes, as tablas, os gráficos, hoje em dia já são calculados por el provedor e disponibilizados para os participantes. Então, a ideia acá hoje é tentar trazer um pouco de um conceito general de principais métricas que vamos utilizar quando falamos de, por exemplo, um controle de qualidade interno ou um ensaio de aptidão. O contenido, então, primeiro vamos falar sobre a relação entre controle de qualidade e estatística. Depois, vamos falar de diferentes resultados, diferentes tipos de resultados, quando estamos em um universo de laboratório, de análises clínicos, que tipo de resultados que normalmente se trabalham. São diferentes. E os fundamentos estatísticos recomendados para uso em cada de estes dados. E, no final, vamos trazer um pouco de alguns exemplos de informes, de tablas e de gráficos que são disponibilizados por el provedor de controle de qualidade e mostrando como que as métricas estatísticas aparecem nestes informes e como, e que vamos falar sobre estas métricas durante a classe de hoje. Então, vamos a começar. Por que falar de estatística, se o contenido de hoje é sobre controle de qualidade? Pero
há uma relação. Por quê? Porque quando falamos de controle de qualidade, estamos falando de ferramentas de monitoreio de um processo analítico que se ocorre dentro de um laboratório. Em um laboratório, há diferentes equipos, né, que vão a liberar resultados. E estes resultados estão sujeitos a erros. Por quê? Porque fazem parte de uma natureza quando estou falando de uma medição. Então, nenhum procedimento analítico vai generar o mesmo resultado ao longo do tempo, incluso em condições ótimas de funcionamento. Por quê? Porque há diferentes fatores que podem causar alguma variação, mesmo que pequena, em los resultados. Então, por exemplo, se estou agora com uma muestra de um paciente e que dois operadores diferentes vão analisar a mesma muestra, pero são operadores diferentes e equipos diferentes. A muestra é a mesma, pero como estou trabalhando com diferentes operadores ou até mesmo com diferentes equipos, é possível que os resultados sejam um pouquinho diferentes. Se estou trabalhando com um reativo, por exemplo, que está degenerado, degradado, porque está fora do tempo de validade, por exemplo, isto também pode ser um fator que pode impactar o resultado de uma análise. Se um equipo está com a calibração incorreta, por exemplo, também pode impactar. A temperatura da sala onde as análises estão sendo realizadas também. Se há uma estabilidade, por exemplo, de luz, também pode impactar. Estes impactos podem ser aleatórios, né, uma falha aleatória, por exemplo, se estou falando de uma estabilidade de luz, vai impactar no resultado realizado naquele período de tempo, naquela hora. Pero se estou falando, por exemplo, de um equipo que está com a calibração incorreta, então, todos os dias em que se usa este equipo, vamos a ter um comportamento, um erro sistemático, um erro que se repite, hasta que eu vou fazer uma nova calibração neste equipo e assim os resultados se cambiam e se regressam para a normalidade. Então, temos em um processo dentro do laboratório diferentes fatores que podem impactar nos resultados. E para isso é necessário utilizar as ferramentas principais de controle de qualidade, que são o controle interno e o controle externo, ou ensaio de aptitude, que vão garantizar que estas falhas são mínimas e que não vão impactar em la decisão clínica do médico. E quando hablamos, então os laboratórios têm que utilizar as ferramentas de controle de qualidade. O controle interno é uma ferramenta que é gerenciada pelo próprio laboratório e o ensaio de aptitude é gerenciada por el provedor de controle de qualidade. Pero las duas situações necessitamos de estatística. Por quê? Porque necessitamos trabalhar, analisar um conjunto de informações. Quando hablo de controle interno, são análises realizadas diariamente em que eu necessito entender como que está meu comportamento em uma semana, em 30 dias, em um mês, em 2 meses. Então, eu tenho que utilizar a estatística para ser uma agrupação de los resultados, de los dados. E também para saber se meu comportamento está controlado ou não
frente a uma referência, a uma regra, a um critério que vai ser definido ou por el provedor ou por el próprio laboratório. Então, temos sempre, quando falamos de controle de qualidade, informes, insertos, tablas, gráficos, que se utilizam a estatística para tentar agrupar os resultados e para traduzir um pouco sobre seu comportamento, se está adequado ou não está adequado. Então, a estatística funciona como um termômetro de qualidade e que vai proporcionar informação sobre o processo, se este está bajo controle ou não. Estou exato? Estou preciso? E como que vamos saber sobre isso? Trabalhando com métricas básicas de estatística. Então, como é dito anteriormente, temos diferentes tipos de medição de resultado dentro de um laboratório. Podemos ter resultados do tipo qualitativo ou quantitativo, que vai envolver números acá. Quando hablo de qualitativo, temos dois tipos, nominal e ordinal. E quantitativo, os discretos ou semi-quantitativo, é uma outra nomenclatura também muito usada, ou contínuo. Então, vamos agora falar um pouco sobre as características de cada um destes e quais são as métricas estatísticas recomendadas para trabalhar com cada um. Começando por o tipo de resultado qualitativo nominal. Estes resultados, eles não podem ser ordenados e nem quantificados entre si. Não são numéricos, não são números, são categorias. Então, por exemplo, um resultado qualitativo nominal pode ser quando estou fazendo a análise de um paciente para HIV, AIDS, que é, por exemplo, resultados tipo positivo, negativo, indeterminado ou reativo, não reativo. Estou trabalhando com uma interpretação, uma categoria. Ou, por exemplo, também quando estou falando de uma análise de bacteriologia, em que temos que identificar o fungo ou a bactéria que está presente na muestra. Um Streptococcus pneumoniae, uma Escherichia coli. Então, também é um tipo de resultado qualitativo nominal. Para este tipo de resultado, se usa normalmente métricas estatísticas como a moda ou frequência relativa. E em um contexto de visualização gráfica, se recomenda o gráfico do tipo de barras, como este aqui, que está em minha diapositiva. O que seria a frequência relativa que falamos agora? E a moda? A frequência relativa é uma proporção de cada resposta frente ao total de respostas. É uma representação mais comum e informativa em relação à moda. E o que seria a moda? A moda identifica a categoria que é mais frequente, que foi mais respondida por um conjunto de informações. Vamos trabalhar agora com um exemplo um pouco mais prático. Vão perceber que durante a classe de hoje vou atrair diferentes exemplos para tentar trazer uma apresentação mais dinâmica e mais prática também. Então, por exemplo, estou fazendo uma encuesta de opinião sobre o color favorito em um grupo de amigos. E os diferentes amigos responderam diferentes colores, como rojo, branco, azul, naranja. Se eu tenho que saber a frequência relativa de cada um color, eu tenho então que
usar o número de respostas, por exemplo, rojo. 36 amigos responderam rojo. 36 em relação a 48 amigos que participaram de esta encuesta. Então, a frequência relativa de rojo é 75%. Por quê? Porque estou dividindo 36 por 48. Isso seria uma frequência relativa. Para branco, 7 amigos responderam branco. Então, 7 em relação ao total de respondentes, temos 14,6% de respostas para branco. Então, essa é uma métrica muito conhecida e praticada também por os provedores de controle de calidade quando estamos trabalhando com programas com análises do tipo qualitativo nominal. E o que seria a moda? A moda seria a categoria que foi mais respondida por estas pessoas deste conjunto. Então, rojo, o color rojo acá, foi a resposta mais respondida, em que obtivemos 75% de respostas. Então, nesta situação, rojo é a moda. A palavra consenso também se usa de maneira informal para dizer sobre moda. É muito comum, por exemplo, em la Controlab, se utiliza muito esta expressão, esta nomenclatura consenso. Por exemplo, o consenso desta encuesta de opinião foi a resposta rojo, por exemplo. Então, é mais informal, mas é mais usual também se usar. Temos também, dentro do grupo de resultados qualitativos, o qualitativo ordinal. Estes resultados podem ser ordenados, pero não quantificados entre si. Por que não quantificados? Solo os quantitativos quantificados. Acá estou dentro do grupo qualitativo, pero eles podem ser ordenados de alguma forma. Que exemplo? São os resultados de exame de urina, elementos anormais, em que temos as tiras reativas de urina, que se trabalham com opções com resultados fijos. Por exemplo, para proteínas, negativo, 10, 30, 50, 150 miligramas por decilitro. Então, não é um número contínuo, porque são números pré-determinados, fijos. Então, este tipo de resultado é um qualitativo ordinal. Podem ser ordenados porque há uma ordem, negativo, 10 está crescendo, mas não é contínuo. Para este tipo de resultado, também se usa as mesmas métricas que falamos anteriormente, como a moda, o consenso e frequência relativas. E, em termos de gráficos, se utiliza gráficos em formato de colunas ordenadas, porque acá se pode ordenar. Em qualitativo nominal, não se pode. Então, agora vamos cambiar para outro grupo de resultados que também creio que é o mais comum quando falamos de um universo de laboratórios clínicos, que são os números, os resultados quantitativos contínuos. Luísa, dar-me um exemplo deste tipo de resultado. Por exemplo, uma medição de colesterol ou de glucosa em um paciente, em que eu tenho resultados deste tipo acá, 89,5, 140,6, 90,8, são contínuos, porque eu tenho a possibilidade de ter um resultado que vai cambiar em relação a uma casa decimal. Então, por exemplo, é possível ter resultados 89,5
89.6, 0.7, 0.8 e assim vai. Sim. Por quê? Porque os equipos de automação que normalmente se usa para este tipo de análises têm esta sensibilidade e esta condição de liberar um resultado deste tipo contínuo. Que tipo de métricas que normalmente se usa, né, os provedores, por exemplo, para fazer, né, um tratamento deste tipo de resultados? Se utiliza o promédio, desviação estándar, coeficiente de variação e a incertidumbre. E em relação a los gráficos, o mais recomendado é trabalhar com os histogramas, como este tipo, né, de curva que pongo acá em minha diapositiva. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre o promédio, a desviação estándar, o coeficiente de variação e assim vai. O promédio. Promédio, o que seria o promédio? O promédio é um valor médio de um conjunto de dados, de resultados. Estou falando, então, de um conjunto de informações. Por exemplo, qual é o promédio de la glicemia de 5 pacientes que eu estou estudando agora em meu hospital, por exemplo? Então, eu vou medir a glicemia de cada de estes pacientes e os resultados estão acá. Eu tenho 5 resultados. Para saber o promédio, eu tenho que somar todos e dividir por el número total de pacientes analisados. Então, temos o promédio. Sim? Mais uma vez, não se importam com as fórmulas, com os cálculos, pero sim com a interpretação do que seria um promédio e as características desta métrica. E que tipo de informação esta métrica pode dar-lhes para uma tomada de decisão, para entender sobre seu processo e tudo. O promédio é uma métrica que é muito sensível aos valores extremos, que também são conhecidos como outliers. O que seria um valor extremo? Seria um valor que dentro de um grupo de resultados é muito diferente de los demais. Então, vamos a fazer um exercício agora de, vamos a usar os mesmos pacientes do exemplo anterior, os 3 primeiros, pero agora vamos a cambiar 2 para pacientes que possuem diabéticos, né, que são diabéticos. E por isso, temos agora resultados que são muito diferentes de los demais pacientes que são normais, que não são diabéticos. Então, o número deste grupo também são 5 pacientes que estou analisando. Pero agora tenho neste conjunto 2 resultados que são extremos, outliers. E quando eu tenho o promédio, mira que o resultado é 128,8. E quando eu comparo com o promédio anterior, é muito diferente. Então, este exemplo é para mostrar-lhes que o promédio se cambia muito quando eu tenho resultados que são extremos, outliers, como este exemplo acá. E por isso, há diferentes possibilidades de fazer tratamentos nesta distribuição, em qualquer distribuição, para tentar diminuir este impacto de resultados extremos no cálculo do promédio. Sim? E os provedores de qualidade fazem mano destes tipos de tratamentos para fazer, né, quando estão analisando em um grupo de resultados obtidos de um ensaio de aptitude, por exemplo.
y que estamos trabajando con el promedio. Entonces, promedio tiene este concepto, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre desviación estándar. O que es desviación estándar? Também é uma métrica que está relacionada com um conjunto de informações, assim como o promédio. Só que promédio é o valor médio deste conjunto. E desviação estándar é a dispersão destes resultados. Ou seja, o quanto este é um conjunto que eu tenho de 10 informações, o quanto essas informações entre eles ou são lejos entre eles. Vamos a fazer um exemplo. Eu tenho, então, o tipo de histograma, de um gráfico de histograma em curva A e curva B. Repara, é importante notar que a curva A é um pouco mais ancha e a curva B é mais delgada, estreita. ¿Por quê? Porque a curva A tem mais dispersão de los resultados. Então, se eu tenho um grupo de 5 resultados, como este acá, de 23, 22, 45, 50, 51, os resultados não são homogêneos, se distanciam entre eles. Há uma variação maior. Então, por isso que a curva de histograma apresenta uma campana mais ancha. E quando eu tenho também um grupo de 5 informações, pero agora com resultados mais cerca entre eles, sim, não há muita variação, dispersão. Então, minha campana é mais delgada. Em um exemplo como este acá, por exemplo, a glucosa se pode medir mediante equipos automatizados e pruebas rápidas. Vamos a imaginar que há um grupo de laboratórios que utilizam equipos automatizados e que apresentam uma desviação estándar de 1.7. E o grupo de pruebas rápidas, uma desviação estándar de 5.2. Isso para a mesma muestra de um paciente que estão medindo a glucose. O que isso pode significar? Né? Estes grupos diferentes, automatizados e pruebas rápidas que apresentam uma desviação estándar diferente. Que vocês pensam que me perdão porque esta frase está em português, pero o sistema de pruebas rápidas é mais robusto, ou seja, apresenta resultados mais cerquita entre os diferentes laboratórios, ou o sistema de automação, que é mais robusto, ou nenhuma das opções anteriores. Como o sistema, o grupo de laboratórios, né, que usam equipos automatizados, apresentam desviação estándar menor. Então, isso significa que este tipo de equipo é mais robusto, porque apresenta resultados mais similares, mais homogêneos entre eles. E por isso apresentam uma campana mais delgada. Então, falamos sobre promédio, desviação estándar, e agora vamos falar sobre coeficiente de variação, que também é outra métrica que é muito usada para resultados quantitativos contínuos. O que é o coeficiente de variação? É uma outra forma de representação para a desviação estándar, que falamos agora. Pero é uma medida relativa, que neste caso é uma relação com relação ao promédio. E por que se relativiza? É muito comum quando falamos de métricas estatísticas, ter as métricas que são individualizadas,
e outras que são relativas. Então, a ideia de um coeficiente de variação é basicamente a mesma que a desviação estándar, porque também passa uma ideia de la dispersión de los resultados entre ellos, pero a diferença é que é uma métrica relativizada em relação ao promédio. E por que se relativiza? Para facilitar a comparação entre coisas, entre naturezas distintas. Quando estamos falando de controle de qualidade, por exemplo, o que seria uma natureza distinta? Seria, por exemplo, quando eu tenho que comparar 5 muestras com diferentes concentrações e que eu tenho que comparar a variação destas 5 muestras, ou 2 métodos diferentes para a análise de glucosa, por exemplo. Então, é melhor trabalhar com o coeficiente de variação em relação à desviação estándar nesses casos. Este é um exemplo que é muito interessante e que vai traduzir um pouco sobre por que relativizar. Vamos imaginar que tem um laboratório em que tuvo 5 errores. Então, eu tenho essa informação. Um laboratório tuvo 5 errores. Isso é pouco ou não? Isso depende, depende do contexto. Por quê? Porque necessitamos saber o quantitativo total de muestras analisadas por esse laboratório para, então, ter a interpretação correta sobre se isto é muito ou pouco. Então, se é um laboratório que tuvo 5 errores quando analisado 10 muestras no total, isso significa que é um 50% de índice de erro, um índice muito alto. Pero, se é um laboratório que tuvo 5 errores em 1000 muestras, isso significa 0,5 de erro. E é um índice aceitável. Então, por isso que, a vezes, é importante relativizar a métrica, como neste caso acá. Acá está em relação ao quantitativo de amostras analisadas. Outro exemplo, estou analisando 2 grupos de laboratórios que usam diferentes metodologias para a glucose. Um grupo usa exoquinase e o outro a oxidase. Quando eu tenho a informação de desviação estándar de cada um destes grupos, minha primeira impressão é que o método de exoquinase apresenta uma dispersão maior em relação à oxidase. Pero, acá estou trabalhando com diferentes naturezas, são métodos, são metodologias diferentes, e estou falando de diferentes promédios em cada um destes grupos. Então, é mais recomendado para uma interpretação correta trabalhar não com desviação estándar, pero sim com o coeficiente de variação, que é uma métrica relativizada. Então, quando eu vou interpretar o coeficiente de variação de las duas metodologias, eu tenho uma informação que os dois são muito cerquita e apresentam uma variação muito similar, 2,1 e 2. Então, a conclusão é que ambos métodos, ambas as metodologias são igualmente precisos neste rango de concentração. Agora, vamos entender um pouco sobre o tipo de curva de gráfico que se usa para o quantitativo contínuo, que é o histograma. O que é um histograma? O histograma vai representar a frequência de aparição de diferentes valores em um conjunto de dados. O histograma tem esta característica de uma campana, sim,
Y el promedio, en este caso acá, está como valor médio de la distribuição. Los diferentes, este é um gráfico de medição de colesterol. Então, temos acá, nesta parte de gráfico, todos os resultados obtenidos por um grupo de laboratórios e, nesta parte de gráfico, a frequência de cada uma destas respostas, destes resultados. E com isso, se constrói um gráfico com esta característica. Este gráfico pode ser um gráfico totalmente simétrico, como este, né? Que está muito bonito, totalmente simétrico, com o promédio ao centro da distribuição do conjunto de informações. Quando eu tenho uma curva assim, eu hablo que é uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana, uma curva gaussiana. Por quê? Porque é totalmente simétrica. É uma curva em forma de campana simétrica e a maioria dos eventos físicos e na natureza seguem este padrão de curva, que é muito melhor para trabalhar em termos de tratamento de los dados. Pero alguns outros fenômenos, né, outros processos, podem ter comportamentos diferentes, e não só simétrico. Então, temos, por exemplo, estes dois tipos também de curva, né, de histograma. Acá, um histograma em que há uma superestimação, então, há uma frequência maior de resultados arriba do promédio, e por isso que a característica da curva se queda assim, mais desplazada para a direita, e acá uma outra situação, que é de subestimação, ou seja, é um conjunto de dados, a maioria dos resultados foi abaixo do promédio, da referência, e assim a curva se queda desplazada à esquerda. Então, são histogramas assimétricos. E quando são assimétricos, é comum aplicar métodos estatísticos para normalizar estes dados e trazer para um comportamento deste tipo simétrico acá. Por quê? Porque quando é simétrico, eu posso trabalhar com as métricas como promédio, coeficiente de variação, desviação estándar, incertidumbre e tudo. Agora, então, falamos, né, de promédio, desviação estándar e coeficiente de variação, que são métricas utilizadas para agrupar um conjunto de informações. Quando vamos falar de la incertidumbre, que também é conhecida por essa letra U, é uma medição individual e não de um conjunto de dados. Este é um exemplo prático que, por exemplo, eu tenho um calibre e que com este calibre eu vou medir o tamanho de um extintor de incêndio. Pero este calibre que estou usando é de um provedor, de um fabricante, e que há uma incertidumbre relacionada com este instrumento. Então, quando esta incertidumbre é declarada por el fabricante em los insetos do fabricante. E quando eu vou medir o extintor, eu, por exemplo, tenho a informação de 50 centímetros. Só que eu sei que o instrumento que eu sei tem uma incertidumbre de 0,04 centímetros. O que isso significa? Que qualquer resultado dentro do rango 49
50.96 a 50.04 é aceitável. ¿Por quê? Porque eu usei um instrumento que tem uma incertidumbre relacionada a ele. Isso também pode ocorrer em um universo dentro de um laboratório, por exemplo. Eu tenho um equipo, eu uso um equipo para dar um resultado, e este equipo pode ter uma incertidumbre associada a ele. Então, quando eu vou fazer uma medição em um determinado tempo, eu posso encontrar o resultado de 49.97, por exemplo. E depois de um tempo, eu vou medir mais uma vez este extintor e eu posso encontrar um resultado um pouquinho diferente de 49.99, por exemplo. Pero está dentro do rango relacionado à incerteza de medição. Outra métrica que também é muito usada para quantitativo contínuo é o índice, são os índices. Há diferentes maneiras e formas de calcular índices. Há diferentes índices. Um que é muito comum por parte de los provedores de controle de calidad é o índice de desviação estándar, que também é muito conhecido como CIT-score ou SDI, que é em inglês Standard Deviation Index. O que é o índice? Também, assim como o coeficiente de variação que falamos, é uma medida, uma métrica relativa para facilitar a comparação entre coisas distintas. E ajuda muito para conhecer seu comportamento frente a uma referência em termos de desviação estándar. Então, quando eu uso o índice, facilita, é mais fácil identificar se a distância de meu resultado frente a uma referência, quando eu hablo referência, normalmente é o promédio do grupo de avaliação. Então, eu tenho em um formato mais simples, se meu resultado está lejos ou cerca de uma referência. Há uma classificação muito conhecida entre os diferentes estándares, as diferentes normas que se usam quando falamos de estatística para controle de qualidade. Esta classificação é a seguinte: se eu tenho um CIT-score entre -1 e +1, significa que meu resultado está cerca da referência, e eu tenho um rendimento óptimo. Se o CIT-score é -2 ou +2, é aceitável. E se eu tenho um CIT-score entre -3 e +3, significa que meu resultado está muito lejos de minha referência. E por isso, o rendimento está inaceitável. Significa que meu processo pode estar instável, com algum erro ou sistemático ou aleatório, pero está indicando que eu tenho um comportamento que não é esperado e que devemos ter atenção para tentar entender o que pode estar ocasionando esta distância de um valor de referência que é esperado. Então, se eu tenho um CIT-score de +2, o que isso significa quando estou falando de um exame de matemática? Significa que é uma pessoa que apresenta uma pontuação 2 desviações estándar por encima, porque é positivo, da média, do promédio, da referência
de las puntuaciones de los demás alunos que também realizaram o mesmo exame de matemática. Então, isso significa que o resultado desta pessoa está aceitável, né, em uma classificação, pero está 2 desviações estándar de la referência. Quando estamos analisando um informe de um programa de ensaio de aptitude, de uma ronda de ensaio de aptitude, é provável que vocês já observaram que neste informe temos a referência, né, que é o promédio do grupo, a desviação estándar do grupo. Temos a informação do resultado de um laboratório, temos promédio do grupo, desviação estándar, e temos também um rango de avaliação, que foi definido por el provedor. Então, neste exemplo, vamos a imaginar que o rango é de 90 a 110 miligramas por decilitro. E se o resultado do laboratório está a ser parte deste rango, como este acá, desse 5, o laboratório está adequado. Pero se o resultado está fora deste rango, a nota, a performance está inadequada. Pero também é possível fazer análises muito similar a esta, pero usando não mais o rango de avaliação, pero o Z-score ou SDI, né, como outra nomenclatura. Então, usando o Z-score, eu tenho também uma informação, né, como esta acá, porque haciendo a fórmula de Z-score, temos um resultado de Z-score de mais 1 nesse exemplo acá. E o que significa, né, um Z-score de mais 1? Significa que se queda em uma classificação entre menos 1 mais 1, ou seja, rendimento ótimo, ótima performance. Por quê? Porque está com solo uma desviação estándar em relação a uma referência. Neste caso, acá, a referência é o promédio do grupo, 100 miligramas por decilitro. E como o resultado do laboratório é 105, está cerca, por isso que temos um Z-score muito pequeno. Então, independente do parâmetro que estamos analisando, seja usando o rango de avaliação ou Z-score, a conclusão, a interpretação de meu processo é o mesmo. Então, agora vamos falar um pouco sobre os quantitativos, pero discretos, né, que também se usa um pouco na nomenclatura semi-quantitativo. Então, são contínuos. Como, por exemplo, quando estou fazendo uma análise de imunologia ou sorologia, em qual a metodologia é a titulação. Outro exemplo é um recuento hematológico em porta-objetos, que também tem resultados do tipo monócitos, por exemplo, 2%, né, linfócitos, 10%. Estes são tipos de resultados que são considerados quantitativo discreto e não contínuo. E para estes, se usa outras métricas, não mais promédio, desviação estándar, e coeficiente de variação, e histograma também não. Então, se recomenda usar mediana, IQR, que é intervalo interquartílico, que vamos falar mais adelante, e como gráfico, não é
los histogramas, pero sim gráficos del tipo box plot ou também se chamam de diagrama de cajas. O que é a mediana? A mediana também é uma representação da medida de tendência central, assim como o promédio. Pero é um valor que divide a distribuição por la metade, quando os dados estão ordenados. Então, não é um valor médio, né? Por exemplo, se eu tenho um grupo com 5 informações, 5 dados, o promédio eu teria que somar todos e dividir por 5. A mediana é o número que vai a dividir este conjunto, este grupo, em 2 partes iguais. Então, a mediana acá é 5. ¿Por quê? Porque 5 é o número que divide 2 para abaixo e 2 para cima, a distribuição a la metade. Então, observem que a maneira, o formato, né, de calcular é um pouquinho diferente, pero a ideia é a mesma, é uma representação da medida de tendência central. E como eu tenho diferentes maneiras, né, de fazer os cálculos entre mediana e promédio, se comportam um pouco diferente. Não sei se vocês se recuerdam que falamos que o promédio é muito sensível quando eu tenho resultados extremos, outliers, em uma distribuição. E a mediana é uma métrica menos impactada quando eu tenho resultados muito diferentes. Por exemplo, vamos a imaginar que eu tenho 2 grupos, né, este primeiro e este segundo, com a mesma quantidade de resultados, que são 5 resultados. Pero acá, na primeira situação, eu tenho resultados um pouco mais homogêneos, né, menos dispersos, né, mais cerca entre eles, e acá eu tenho um resultado que é muito extremo, muito diferente. Quando eu vou ver a mediana dos 2 casos, eu tenho o mesmo resultado, 95. Por quê? Porque 95 é o número que vai dividir a distribuição em las 2 situações a la mitad. Então, não há diferença. Pero quando eu trabalho com o promédio, acá eu tenho 99, o promédio deste conjunto, e acá 145 para este conjunto debaixo. Então, mira como o promédio, há uma diferença grande entre os 2 grupos. Por quê? Porque o promédio foi impactado por um resultado extremo que há em uma distribuição. E o que é o IQR? Esta sigla IQR é intervalo interquartílico. A ideia é a mesma que a desviação estándar que falamos para dados quantitativos contínuos. Então, também vai a passar a ideia de dispersão de um grupo de resultados. Né? Se a caja é mais ancha, mais dispersão entre os resultados. Pero se a caja é mais delgada, os dados são mais cerca, mais homogêneos entre eles, menos dispersão. Então, acá não vamos a trabalhar com campanas, com histogramas, pero sim com cajas, como esta acá. É uma caja em que a linha central é a mediana. Então, a ideia é muito similar quando estamos falando de um histograma, porque temos também o promédio,
né? A tendência central em um histograma, que é o promédio, pero acá em um gráfico de cajas temos a mediana. E esta distância, né, entre os dois patamares, né, o tamanho da caja é o intervalo interquartílico que vai passar a ideia da dispersão dos dados. Se a caja é mais delgada ou mais ancha, resultados mais distintos, mais diferentes entre eles. Então, por isso que está acá também em el lado o histograma, porque a ideia de diagrama de cajas é traduzir o mesmo quando estamos trabalhando com um histograma e com dados que são quantitativos contínuos. Então, vamos tentar entender agora, com este exemplo, como se interpreta um diagrama de cajas, né? Que tipo de informações que podemos obter quando estou mirando um diagrama de cajas. Então, eu tenho um exemplo hipotético acá, um laboratório que realizou provas de glucosa de 100 pacientes e quer mostrar os resultados obtenidos. Em lugar de mostrar uma tabla, né, grande, enorme, com todos os valores, o laboratório utilizou um diagrama de cajas para resumir visualmente estes 100 resultados. Então, temos esta é a característica de um diagrama de cajas, sim, temos a caja principal, a linha central e os bigodes, como se chamam. E eu vou a partir este gráfico, esta distribuição em 4 partes iguais. Então, acá temos o primeiro quartil, este acá é o segundo quartil, este terceiro e este é quarto. Então, eu tenho a distribuição, porque considerando 100 pacientes, eu tenho resultados obtenidos de 70, 85, 90, 110 e 130, por exemplo. Então, eu comparto essa distribuição em 4 partes, e cada parte é 25% de meu grupo. Então, o que significa este primeiro patamar acá? Que o menor resultado de glucosa neste grupo de 100 pacientes foi 70 miligramas por decilitro. Então, esta parte significa que é o menor valor de um conjunto de informações que estou analisando. Esta hora é a mediana, a metade, né? O que significa? Que metade de los pacientes tem glucosa por debaixo de 90 e a outra metade em cima de 90. Este patamar final é o maior resultado de glucosa obtenido de los 100 pacientes analisados. Estes pontos azules que estão são os valores extremos, outliers. Então, este acá significa que resultados de glucosa abaixo de 70 são atípicos, ou seja, dentro de 100 pacientes que estava analisando, não é comum ter resultado de glucosa abaixo de 70 e também arriba de 130. Então, por isso que também temos valores extremos, acá. Esta primeira parte acá, que é o primeiro quartil, significa que 25% de los pacientes, ou seja, 25% de um conjunto de 100, são 25 pacientes. Então, 25 pacientes apresentam glucosa menor que 85.
Então, 25 pacientes apresentam resultados de glucosa entre 70 e 85. E acá eu tenho 75% de meu grupo, ou seja, 75 pacientes que apresentam resultados de glucosa entre 90 e 110, ou menor que 110. Agora, para terminar, né, a classe, a capacitação, eu vou trazer alguns exemplos, né, de aplicabilidade de estas métricas que hablamos hoje em los informes, las tablas e los gráficos que se usam muito por los provedores de controle de calidad. Este acá, por exemplo, é um informe, informe perfil de resultados, que é um resumen de todos os resultados obtenidos de todos os participantes em uma ronda de fevereiro para bacteriologia. Então, estou falando de um tipo de resultado qualitativo nominal. E quando estou falando deste tipo, usamos a moda e a frequência relativa, se acordam. Então, tenho acá essas métricas em los informes, porque eu tenho as frequências relativas, né, de todas as bactérias respondidas, e posso dizer acá, em la muestra 1, que Enterococcus sp é a moda, né, é o consenso, a resposta mais respondida por este grupo de participantes. Este também é um informe de um ensaio de aptitude, pero agora de um programa de hematoscopia, em que estou analisando os dados, né, os resultados de linfócitos. E agora estou trabalhando, então, com resultados quantitativos discretos. E as métricas que se recomendam são as métricas do gráfico box plot ou diagrama de Carras, como hablamos ahorita. Por isso que temos o primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, resultado máximo, resultado mínimo e o intervalo interquartílico, que vai passar a impressão sobre a dispersão de este conjunto de informações. Neste caso, são 789 participantes que analisaram a muestra e reportaram resultados para linfócitos. Então, é possível ver se seu resultado está cerca ou lejos de la mediana, que é considerada 50% da distribuição dos dados. É uma referência. Se você se queda próximo da mediana, ou próximo do primeiro quartil, ou do terceiro quartil. Acá temos um informe também de um provedor, né, Controlab, para a análise de glucosa, que é um quantitativo contínuo. Então, se usa para cá o promédio, ou média, desviação estándar, coeficiente de variação e incertidumbre. E com estas informações acá, para cada grupo de metodologia, é possível ver o promédio e o coeficiente de variação. Então, é possível ver e comparar qual metodologia ou qual equipo apresenta uma variação menor ou maior, se é um sistema mais robusto, né, com dados menos dispersos ou não. São dados muito valiosos, né, e que traduzem como se comportam o mercado, por exemplo. Quando tu vas a elegir uma equipe ou uma metodologia para trabalhar, estes dados são muito importantes para fazer uma interpretação. Este é um informe, pero um informe individual de um laboratório, quando participa de um ensaio de aptitude.
E quando é um informe individual, temos informações como o rango de avaliação que foi definida por el provedor, a resposta individual deste laboratório, a avaliação para cada muestra, se está adequado ou inadequado. Ou seja, se este resultado acá está dentro ou fora deste rango. E também temos a informação de Z-score, que é um tipo de índice muito usado e que facilita a compreensão entre meu comportamento em diferentes rondas, com diferentes muestras e diferentes concentrações. Então, também é possível fazer a comparação, a interpretação e conclusão com o índice. Neste caso, foi menos 0,7 e está em la classificação ótima, de rendimento ótimo, entre menos 1 e mais 1, e significa que meu resultado está muito cerca de minha referência, que está acá, a referência é o promédio do grupo de avaliação. Quando estou mirando também por el gráfico de índice Z, a linha 0 significa a referência. Então, estes pontos acá significam os resultados de cada muestra de meu laboratório. Se estou muito cerca desta linha 0, significa que meu Z-score é muito baixo. Então, minha performance está muito cerca de la referência e minha performance está ótima. Acá também são os histogramas, que são também utilizados por os provedores para ajudar os laboratórios em uma visualização de como está meu comportamento frente a todos os resultados que participaram de uma ronda de ensaio de aptitude, ou também como que está meu comportamento em meu grupo solo com minha metodologia, que faz parte de minha equipe. Se estou cerca do promédio ou lejos. Se esta distribuição é uma distribuição normal, simétrica ou não, ou se é assimétrica, por quê? Porque tuvo muitos resultados superestimados ou subestimados, por exemplo. E acá, uma aplicabilidade, quando estamos falando de controle interno, em que usamos o gráfico de Levin-Janis, muito utilizado para ser o monitoreio dos resultados de controle interno, e este gráfico se baseia em índice Z-score, e por isso que é possível verificar quando um resultado, por exemplo, rechaça, é rechaçado porque ultrapassou, superou uma regra de 2 desviações estándar, por exemplo. Então, esse gráfico é todo basado em índices de Z-score. Há algumas normas estándares que são típicas e muito conhecidas quando falamos de diferentes tratamentos estatísticos para uso em controle de qualidade. Temos a ISO 13528, o Protocolo Internacional Harmonizado e a ISO 1743 também. Como consideração final, mensagem final que eu gostaria de dar-lhes sobre a classe, a capacitação de hoje, é que a interpretação dos dados que proporcionam as estatísticas é um fator diferencial para uma toma de decisão acertada e alcançar melhores níveis de qualidade. Então, a estatística, como falei no início da classe, funciona como um termômetro do nível de qualidade. E por isso que é muito importante ter um pouco de conhecimento sobre
cada métrica, né? Não é importante fazer as fórmulas, os cálculos, pero sim ter uma básica, simples ideia de que se trata estas principais métricas que falamos hoje e que tipo de informação que podemos ter a partir de ellas. Eu pongo acá mi contactos, mi teléfono e mi correio também, e em caso de dúvida, pode escrever-me, sim? E agradeço muito por la atenção e participação nesta capacitação de hoje. Buenas tardes, e estou acá, penso que disponível para aclarar possíveis dúvidas também. Não sei se temos tempo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias por la ponencia. Siempre un gusto escuchar tus clases porque es un tema que es difícil por general, estadística es por general difícil, pero la forma que trabajas con ejemplos fuera del laboratorio es muy interesante también. Bueno, tenemos un espacio para preguntas. Si hay alguien que tiene preguntas, por favor, pueden utilizar la mano, levantar la mano y abrir el micrófono o poner en el chat. Yo voy a aprovechar para informar a ustedes que en el chat hay un link con una encuesta de satisfacción de esta clase. Entonces, es muy importante para nosotros que ustedes informen su impresión acerca de la clase en la encuesta de satisfacción, porque es la herramienta que nosotros utilizamos para mejorar siempre nuestras clases. ¿Ok? Ok. En un momento de la clase, Luisa, en el chat escribieron, el sistema automatizado es más robusto. Que é sobre a pergunta, né? Sí, O sí, exemplo. sí, exactamente. Sim, está correto, né? Porque apresentava desviação estándar menor em Sí, comparação com as provas rápidas. sí. Por general, los sistemas automatizados tienen, Apresentam uma variação menor. sí, sí, favorecen incluso la estandarización de los procedimientos. Entonces, por general, la variación va a ser menor. Sí, otro punto de atención importante para aquellos que conectaron con el nombre del laboratorio. Es importante informar su nombre, su identificación personal para que después tengamos la información de la presencia y para registrar la presencia para los certificados al final del curso. ¿Ok? ¿Ninguna duda? ¿Están todos con el conocimiento, todo satisfechos con el tema? ¿Están informando sus nombres? Bueno, la idea de esta clase acerca de estadística es para ayudar especialmente en cómo entender, por ejemplo, cuando reciben un informe de su performance en el ensayo de aptitud, por ejemplo, para entender qué significan los gráficos en la plataforma de Controlab, que hay un montón de informaciones que los participantes reciben y por veces tienen duda, no entienden exactamente lo que está pasando, si están bien en su performance, si no están bien. Entonces, la idea principal de esta clase es aclarar, tornar más fácil el entendimiento de lo que está especialmente en los reportes. Es utilizable en el día a día, pero entender lo que está en los reportes, los gráficos, boxplot, cómo interpretarlos, cómo se está variando el índice Z, cómo
Luisa mostró, el índice de desviación, cómo estamos con nuestra performance en, por ejemplo, en el ensayo de aptitud, ¿ok? Entonces, esta es la idea principal de tener una clase de estadística y también de no hacer una clase que sea con cálculos de todo esto. Jessica, sí, por favor, puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. Jessica, está con la mano arriba, puede preguntar. No sé, no escuchamos. No sé si está con el micrófono. O puedes poner en el chat. Ahora puede hablar. sí, no Sí, se no escucha. podía apagar el micrófono, o sea, no podía Perfecto. abrir el micrófono. ¿Ahora sí? Sí. Sí, Quería preguntarle sobre el gráfico de cajas. ¿Cuál es la recomendación para cuando uno está en los programas de, ahora le llaman Metricare? ¿Qué es lo que sí. uno debería esperar cuando participa en un programa de Metricare respecto del gráfico de caja? El programa de Metricare são os indicadores laboratoriais e trabalhamos com os gráficos tipo carras, né, boxplot, que hablamos para agora também para dados quantitativos discretos. É o mesmo. Pero não sei se compreendi, pero o que seria esperado, que gostaria de saber, en el... Claro, ¿cuál sería, cuando yo veo mi resultado puesto en el gráfico de cajas, Ajá. cómo yo puedo saber si mi desempeño es correcto? Si, Ajá. si comparado con los otros pares, Ajá. ¿estoy bien o tengo que mejorar? La verdad, gracias por la pregunta. Es una duda un poco común, ¿sí? Y hay una información en la plataforma Metricare que es el ranking. No sé si usted ya observó en la plataforma. Entonces, junto con lo gráfico de cajas, hay un gráfico arriba que es el ranking, y el ranking tiene la idea de facilitar la interpretación y hacer una cosa más rápida, porque el ranking darles la idea de cómo que está su posición dentro de su grupo. Entonces, hay la posibilidad de ranking 1, 2, 3, 4 hasta 5. Se tu está em um ranking 1, significa que tu estás entre os melhores resultados para aquele indicador. Pero se tu estás em ranking 5, é a última posição. Então, está com, né, entre os laboratórios com pior, né, mais sensível desempenho, né, performance. Quando estou mirando, então, há esta opção de mirar o ranking, porque facilita a conclusão, a interpretação. Pero quando eu estou mirando o gráfico de cajas, em la verdade, a interpretação, se tu está buena ou não frente a los demás, vai depender do tipo de indicador que tu estás analisando. Por exemplo, se tu está analisando um indicador positivo, por exemplo, de produtividade técnica de seu laboratório, significa, este é positivo, por quê? Porque quanto mais produtividade, tu estás melhor. Então, se tu ponto rojo está para acima do gráfico de cajas, tu estás com uma performance muito boa. Pero quando estou analisando um indicador que é negativo, por exemplo, recoleta de muestras, né, recopilação de recolecção de muestras, que é um indicador negativo. Por quê? Porque quanto menos recopilação, é melhor. Então, a ideia é diferente de uma produtividade.
En este caso de recopilación, quanto mais para baixo del gráfico de carros, su resultado está, significa que tu estás melhor, né, com uma performance melhor entre o grupo que tu estás analisando. Então, vai depender do tipo de indicador. Por isso que eu penso que mirar, né, observar a métrica de ranking facilita a interpretação para ustedes, para os laboratórios. Perfecto, muchas gracias. Miren, en este caso el ranking, estar en un ranking 5 es como muy malo, o sea, no hay nada peor que 5. Não, a classificação de ranking vai de 1 hasta 5, sempre. 1 está sempre os melhores, né, as melhores performances, e 5 as mais sensíveis. Ya, pero 5 viene a indicar como que tu estás entre 20%, né, deste grupo com resultados mais sensíveis, ou seja, que necessita de uma atenção por parte do laboratório. Ajá. Y también hablan del sigma en el caso de se define un sigma también en el caso de Metriker. Sim, esta é uma outra métrica que também se utiliza, pero há uma interpretação um pouco diferente de ranking, porque ranking é quando tu estás comparando seu resultado com os demais. E sigma é uma métrica solo relacionada com su processo, né? A capacidade do seu processo de trazer serviços sem nenhuma falha, erro. Perfecto. Muchas gracias. Gusto. Hola. Bueno. Poloni, sí. para doutora Jéssica, para as dúvidas relacionadas com o programa de Metricare, tu puedes também enviar um correio ou um mensagem para nós acá, e é possível também fazer um treinamento, uma capacitação solo sobre este tipo de programa. Então, podemos falar um pouco mais em detalhes sobre o sigma, o ranking, usar um exemplo de um indicador para fazer a interpretação. Então, isso é possível também. Muchas gracias. Bueno, ¿hay más alguna pregunta? Si no tenemos más preguntas, estamos ya en nuestro horario. Y bueno, yo quiero agradecer a la participación de todos, agradecer especialmente la ponencia de Luisa y solicitar que estén atentos siempre al grupo de WhatsApp porque postamos un recordatorio de que hay clase, la fecha, el link. Entonces, para estar siempre con nosotros, ¿ok? Nos vemos entonces en la próxima clase y hasta la próxima. Buena semana a todos. Graças, Poloni, graças a todos também.